Boa noite, pessoal. Paz do Senhor a todos. Desculpa fazer todo esse alarde, mas eu queria ter mandado esse áudio ainda de manhã, mas eu não consegui porque, enfim, tinha os afazeres. E as coisas que eu vi e ouvi, elas foram me sendo esclarecidas ainda no dia de ontem, de algo que eu vi há 3 dias atrás. Eu gostaria antes de falar expressamente o que eu vi, falar rapidamente um pouquinho com vocês, que quando eu vi tudo isso, eu pensei em não compartilhar com ninguém. Eu acho que eu comentei só com a minha mãe, porque foi muito sinistro o que eu vi. Foi bem forte mesmo, foi uma visão muito forte. E até quando eu vi, eu achei que era coisa da minha cabeça. Não que eu duvide que Deus fale alguma coisa pra gente, mas era forte demais para ser algo, algo sério, algo bíblico, enfim. E eu falo isso porque eu não queria compartilhar com ninguém. Mas seria injusto da minha parte quando acontecerem essas coisas, por uma negligência minha, alguém ser prejudicado. Então eu falo essas coisas porque esse áudio pode se tornar público, não tem problema. Vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, mas eu resolvi primeiro falar isso com vocês. Porque se eu falar para desconhecidos, se eu postar isso direto na internet, as pessoas vão falar que eu sou, tá maluco, isso é teoria de conspiração, isso é um maluco que tá na internet. Então eu prefiro falar primeiro para vocês. Primeiro porque vocês são minha família e eu amo todos vocês. Segundo, porque vocês sabem muito bem a minha história, sabem que eu fui criado na igreja, sabem que eu cresci nos preceitos cristãos, então eu jamais brincaria com uma coisa dessa. Eu sou um guri que eu me batizei muito novo, nunca me desviei da igreja, então jamais eu brincaria com a palavra de Deus, jamais eu brincaria com as coisas de Deus. Então eu acho importante enfatizar isso antes, o porquê de eu estar fazendo isso. Dito isso, há 3 dias atrás, mais ou menos, eu tive uma espécie de visão. Não era sonho porque foram sensações muito reais. Eu vou contar o que eu vi para vocês. Eu tive uma visão que estávamos todos nós aí, né, no caso para quem está em Passo Fundo, na casa da avó Ruth, e a casa ela parecia muito maior, ela tinha o mesmo formato, a mesma estrutura, mas dentro dela ela parecia muito maior do que ela é, com muito mais cômodos, com bastante salas, quartos, e as luzes eram todas essas lâmpadas fluorescentes, então era bem claro, as paredes estavam todas pintadas de branco. E para mim entender que aquele contexto não se tratava de uma casa física, mas sim de uma simbologia. E naquele sonho estava entardecendo, era quando dá aquele pôr do sol que ele vai desaparecendo, e estavam todos os parentes ali. Eu consegui enxergar um por um de vocês. Logo que eu saí para fora eu vi a tia Diana, eu vi a tia Aline, eu vi até mesmo meu pai, eu vi todas as pessoas que eu tenho algum vínculo familiar e parentesco. Eu consegui ver algumas. Eu estava ali na frente e eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, aconteceu algo impressionante. Porque estava entardecendo, estava quase escurecendo, aquela transição que dá do dia para o início da noite. E simplesmente houve uma explosão no céu, muito, muito forte. Algo que talvez eu nem em filme vou ver. Porque quando se fala de astros celestes, eu vi um cometa, eu vi uma estrela cadente, eu vi uma nuvem diferente. É algo que quando a gente olha para o céu parece distante e pequeno. Mas eu vi o céu quase escurecendo se tornar um clarão. Uma coisa extremamente clara, extremamente forte. Como se uma espécie do próprio sol, eu vou dizer assim, não era o sol, mas é como se fosse batendo na nossa atmosfera e dando uma mega explosão. E aquilo ali, o olho humano que olhasse para aquilo, teria certeza de que aquilo seria a destruição de tudo. E eu lembro que no sonho todos nós, porque todos nós somos conhecedores da palavra, todos nós nos ajoelhamos e nos colocamos a pedir perdão. E eu até no sonho não fazia muito sentido, porque
pô, tô na igreja, né, tá tudo certo comigo, mas todos nós, em arrependimento, se ajoelhamos todos ao mesmo tempo e clamávamos, pedindo perdão. Senhor, Jesus, me perdoa, eu quero ir morar no céu contigo, eu quero ir contigo, perdoa os meus pecados. Mas só que de repente, eu fui a pessoa que avisei todos, tem algo acontecendo. Simplesmente aquela explosão que ia acabar com tudo não aconteceu. Simplesmente ela parou e o céu voltou ao normal. Simplesmente o céu voltou ao normal. Voltei a ver a lua, as estrelas. E aí eu entrei para dentro da casa. Todos entraram. E todos ficaram muito bravos comigo. Porque eu avisei que o que tinha acontecido. Todo mundo viu, todo mundo se ajoelhou, todo mundo pediu perdão. Mas viram que não era a volta de Jesus. E aí ficaram muito bravos comigo. E quando a gente entrou, eu consegui ir na maioria dos quartos das pequenas salas que tinha dentro da casa, dos cômodos, e eu vi um por um dos meus parentes, até os de terceiro grau, entende? Até os de terceiro grau, primos, primas, eu conseguia ver um por um. E aí no sonho eu falei, bom, já que escureceu eu vou me deitar e eu vou dormir. E eu deitei, as luzes não se apagaram, eu peguei no sono. E aí, quando eu me levantei, depois do sono da noite normal, eu saí para fora da casa. Eu saí para fora da casa e eu encontrei o meu pai, eu encontrei o Zé, eu encontrei, como eu tinha falado para vocês, pessoas que eu tenho vínculo parentesco. E algumas estavam lá fora, naquele mesmo ambiente. Só que o detalhe foi o seguinte, quando eu olhei para o céu ainda estava escuro. E eu achei muito estranho aquilo, porque eu pensei, nossa, mas não é possível, o sol não tá brilhando. Eu acho que, daí no sonho eu não tinha entendido, eu pensei que eu havia dormido tanto que já era a noite seguinte, eu não tinha entendido direito aquilo. Eu pensei, nossa, como eu dormi muito, porque não amanheceu, já voltou a estar escuro, eu não vi amanhecer. E aí quando eu olhei para o céu, todo mundo começou a olhar para o céu. Porque a gente começou a ver vários cometas, várias estrelas cadentes, vários cometas, muitas estrelas cadentes andando assim pelo céu, como se fossem seres comandando aquelas luzes. Vocês imaginam um cometa, até um tempo atrás que era um cometa aqui no Rio Grande do Sul, apareceu no jornal, só que vários, e em vez de fazer os movimentos que os astros fazem, eles andavam como se fossem seres voando. E aí começou a andar em vários, só que eu olhei um pouco aquilo e eu entrei para dentro da casa. E eu entrei para dentro de casa, só que algumas pessoas continuaram ali fora, admirando aquilo. E aí eu sentei num sofá, mas eu conseguia, com a porta aberta, ver o pessoal que estava lá fora. Enfim, e quando eu olhei, uma das tias disse assim, nossa, agora surgiu uma estrela, a maior de todas, e ela anda para um lado e para o outro. E aí essa tia estava muito empolgada, e ela pegou uma câmera fotográfica para querer filmar aquilo. E eu achei estranho aquela estrela, nossa, ela tá muito diferente, porque um cometa jamais faria esses movimentos no céu. E aí quando ela foi filmar, aquela estrela voou pro lado direito da nossa casa, da casa da avó, e ela caiu ali onde seria a casa do Tingo e também a casa da tia Deia, porém as casas já não estavam mais ali. Eu não consegui ver se aquela estrela destruiu as casas ou se realmente não estavam ali. E aí essa tia correu pro lado direito para tentar continuar filmando, só que em vez de ser um rochedo que caiu, quando aquela luz bateu no chão, saiu um espírito que era semelhante ao que a gente vê no cinema como um extraterrestre. E eu pensei comigo, mas isso não faz sentido, porque os extraterrestres, até pelo que eu sei, não existem, isso é ficção. Só que quando ela viu aquele ser, todo mundo ficou apavorado, todo mundo gritou. Só que não deu tempo dessa tia fazer nada, aquele ser simplesmente saiu, olhou para ela e emitiu uma luz. Quando ele emitiu uma luz, ele matou ela. Ele matou ela e todo mundo saiu correndo, todo mundo ficou apavorado, em pânico. Só que quando eu tentei, eu saí para fora também. Quando eu tentei voltar, a casa estava fechada. E eu fui procurar a primeira casa que eu consegui entrar. Era uma casa ali do lado, mas não tinha o formato da casa do Chico ali, do pessoal que a gente conhece. Era um formato diferente de casa.
E era uma casa que era feita de material, de tijolos, porém ela era repleta de janelas. Muitas, muitas janelas. E nenhuma delas tinha cortina. Essas janelas elas estavam apenas com vidro. E não aquele vidro martelado, aquele vidro que não é possível enxergar lá fora. Dava para enxergar perfeitamente. E aí, quando eu comecei a olhar para o lado, eu comecei a ver pessoas que elas pareciam estar com algum problema, porque elas pareciam como a aparência de um usuário de drogas, um usuário de crack, sujo, com os olhos, né, alterados, com a boca mexendo como uma pessoa, como se ela tivesse chapada, vou dizer bem assim, para vocês entenderem. E só que começaram a andar pessoas, só que o jeito que elas caminhavam era muito estranho e muito diferente. E aí o que vinha na minha cabeça é o seguinte: ou essas pessoas estão possuídas por um espírito, ou esses espíritos possuíram essas pessoas. Só que eu tinha certeza de uma presença maligna dentro daqueles corpos, só que eu não sabia se eram espíritos que se transformaram naquilo, se eram espíritos que dominaram realmente pessoas. E elas passavam, elas batiam nas janelas e elas pediam se eu tinha bebida alcoólica para dar para elas ou drogas. E imediatamente, quando a primeira pessoa bateu, eu comecei a fechar as janelas, porque estavam todas abertas e eu consegui fechá-las muito rapidamente. Eu fui fechando, só que apareceu uma pequena janelinha, que ela não tinha vidro, ela era feita de madeira. Só que em vez de ter a fechadura dela, ela continha um espacinho para pôr uma chave, mas sem fechador, sem a parte ali, a maçaneta. E imediatamente aquela portinha estava aberta, um ventinho batendo nela, e apareceu de novo uma daquelas criaturas que eu tinha visto que matou uma das tias, e ela tentou entrar na casa. E aí eu imediatamente consegui uma chave, não sei se estava no meu bolso, na minha mão, eu simplesmente ouvi eu colocando a chave e deu tempo de eu fechar aquilo. E fiquei ali e passavam pessoas e eu apavorado, só que de repente parou aquela escuridão, o dia voltou ao normal. Só que eu tinha certeza que aquelas criaturas continuavam rondando a Terra, e aqueles espíritos que eu tinha visto na escuridão continuavam rondando a Terra. Só que quando eu olhei para o lado, eu já vi... Tinha acontecido um caos, não foi só na nossa casa, foi em todo lugar aqueles seres dominaram. Só que quando eu olhei para o lado, as pessoas que eu tenho certeza que naquele bairro nunca foram cristãos, nunca quiseram saber de Jesus, sempre debocharam da fé, elas já estavam fazendo um churrasco e estavam tocando samba, os homens sem camisa, bebendo cerveja, e simplesmente para eles é como se não tivesse acontecido nada, embora tenha acontecido e eles tenham visto também tudo o que aconteceu. Só que o que me vinha na mente é o seguinte: para eles, alguma explicação dada pelas autoridades ou por alguém convenceu eles de que nada demais tinha acontecido. Eu tenho um pouco de dificuldade de explicar isso rápido para vocês. Eu peço perdão pelo tempo que eu estou ocupando, mas é que realmente lembrar disso foi tão traumático. Foi há 3 dias atrás que eu vi tudo isso, que até no dia seguinte eu fui passear com a mãe. E de noite eu até comentava, brincando com ela, eu dizia: nossa, me parece que quando eu olho para o céu eu lembro daquela imagem do céu abrindo como eu vi, coisa que talvez eu nunca veja igual. E até então para mim foi, eu tava tentando ignorar tudo isso, foi uma visão, foi um sonho, foi coisa da minha cabeça, isso é espiritual, é algo espiritual, é só talvez Deus me alertando que eu só preciso fazer uma oração, eu não preciso fazer nada, né? Tá tudo bem comigo. E eu fui no domingo na igreja, fazem 2 dias, né? Fui no domingo na igreja e quando eu cheguei na igreja, o meu corpo, eu comecei a buscar Deus. Eu sempre sinto a presença de Deus quando eu vou nos cultos, só que foi algo muito mais forte. Eu não senti o que eu senti no domingo. Há mais de 2 anos eu não senti aquilo. E há 2 anos atrás, quando eu sentia uma época que eu orava, que eu estava orando muito mais que o normal, que eu estava buscando num propósito específico, então eu orava muito mais. E aquele culto, o meu corpo vibrava como se fossem as cordas de um instrumento, como as cordas de um violão. Eu sentia a glória de Deus vibrar o meu corpo.
como se estivesse me preparando para algo, e quando eu fui à frente, o pastor começou a entregar recados e revelações para todo mundo. Só que eu sentia que ele queria me falar algo, mas ele foi impedido de falar algo, e ele confirmou isso no microfone. Ele disse: tem pessoas aqui que eu vi coisas, mas não me foi permitido falar. E aí vem uma confirmação no meu coração: se ele não falou, é porque Deus quer me revelar o que significa tudo isso. E aí eu vim para casa, e ontem eu tomei uma surpresa muito grande, porque eu acompanho no YouTube um canal de pregações, bem legal, um canal que sempre traz profecias, traz coisas dos pastores, do ambiente evangélico. E eu tomei uma surpresa. Eu lembro que eu cheguei a gritar aqui dentro de casa com o susto que eu tomei, porque o rapaz que cuida desse canal, ele publicou dizendo que uma americana teve uma visão sobre uma grande escuridão. E eu comecei a ouvir o testemunho dela, e quando eu comecei a ouvir o testemunho dela, batia exatamente com o que eu tinha visto, exatamente com o que eu tinha visto. Era a mesma coisa. E eu tomei uma surpresa muito grande. Eu pensei: meu Deus, não pode ser uma coincidência muito grande. Exatamente o que ela tinha falado. Eu consegui ver tudo isso. E aí eu falei pra mãe: nossa, mãe, até essa noite vai ser difícil eu dormir, porque eu vou pesquisar a fundo. Porque logo que eu vi tudo isso, eu pensei que era coisa da minha cabeça. Eu pensei: nossa, eu não posso compartilhar com ninguém a não ser minha mãe, porque as pessoas vão achar que eu tô louco quando eu contar esse tipo de coisa. Pô, extraterrestres. Só que no sonho, quando na metade desse sonho, voltando um pouco nele, a partir de então, pareciam extraterrestres. Só que no fundo eu sabia que eram demônios, que se tratavam de demônios. Eu via a aparência deles. Eram exatamente, eu tenho certeza que eram demônios. Só que não me engoliu direito aquela história de: pô, mas como assim extraterrestres, demônios vindo do céu, como assim? E aquela missionária falou uma visão muito igual à minha. E mesmo assim eu fiquei sem entender alguns pontos das coisas que eu tinha visto. Algumas coisas, no geral, eram muito parecidos os testemunhos, mas eles não eram iguais. Então teve algumas coisas que eu ainda estava em dúvida. E aí então eu resolvi pesquisar. E eu descobri que não somente ela tinha testemunhado sobre essas coisas, pessoas ao redor do mundo estão tendo a mesma visão desde setembro de 2018, e alguns que tem vários testemunhos. Quando vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar isso. Tem vários testemunhos, e alguns se parecem mais ainda com o que eu tive. Eu encontrei um outro são canais aleatórios do YouTube que estão largando esses testemunhos. Eu encontrei um deles que era, cara, eu vou colocar aqui para vocês. Ele é igual ao meu sonho. E ao invés de ser um sonho, é uma mulher explicando uma visão, Deus dando instruções acerca do que fazer. E pasmem, eu fui pesquisando testemunhos evangélicos sobre isso, até que eu comecei a encontrar até de outras religiões, e até eu fiquei na dúvida. Pensei: nossa, mas outras religiões? Só que eu fui entender na Bíblia, quando eu leio que quando Jesus nasceu, Deus levou até ele para presenteá-lo, para abençoá-lo, para alertar José e Maria que eles iam passar necessidades. Ou seja, Deus queria passar uma mensagem para eles que eles iam ter que fugir com o menino, levando até Jesus ouro, mirra, levando incenso. Deus usou astrólogos, Deus usou magos, Deus guiou os magos através das estrelas, através das profecias, para mesmo eles pertencendo a outro tipo de credo diferente de Israel, eles encontraram Jesus. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, quem não é contra nós é por nós. E tudo isso me trouxe entendimento. Então eu encontrei espíritas que, claro, na crença deles, na maneira deles, preveem a mesma coisa há meses. Eu encontrei budistas que creem no que tudo no universo é energia, a mesma coisa. Dias de escuridão, a mesma coisa. E todos os testemunhos se interligam uns aos outros. E isso me chamou muito a atenção. Me chamou muito a atenção porque eu encontrei um apóstolo que ele já faleceu, mas ele escreveu um livro, ele é americano, em 1973, e lendo partes desse livro, até eu baixei esse livro em PDF, se vocês quiserem eu passo para vocês, ele também previu os dias de escuridão, e por incrível que pareça, pessoal, tudo isso que eu vi está escrito na Bíblia.
Só que a gente achava que era de maneira simbólica, de maneira espiritual. Não, isso vai acontecer. E eu vou ler agora para vocês terem a certeza. Era essa a prova que eu queria. Eu queria que fosse provado na palavra para mim. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 9, vocês vão ver. Vocês podem pesquisar por vocês mesmos. Eu vou ler para vocês. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham um selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada de um escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Dos 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram 200 milhões e ouviu seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar a demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então Apocalipse deixa isso nas visões de João na ilha de Patmos, bem claro. Porém, existe um profeta do Velho Testamento que viu tudo isso antes, e esse profeta se chama Joel. Eu separei aqui alguns trechos que confirmam tudo o que está no Apocalipse e praticamente tudo que a gente viu. Eu vou ler para vocês. A palavra do Senhor vem a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos e os seus netos, a geração seguinte, que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu, ou seja, o fim dos alimentos, o fim dos campos. Acordem bêbados e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando branco os seus galhos. O dia do Senhor se aproxima, toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes como um fogo
crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo, eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha sem desviar-se do curso, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos sem desfazer a formação, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões e entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor os chamar. Sim, naqueles dias, naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá, que é o vale do Armagedon. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. Aqui deixa bem claro que o Senhor vai se vingar da terra por tudo que aconteceu com Israel. Já proclamem isso entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e das suas foices façam lanças, diga ao fraco, sou um guerreiro. Venha depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lance a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam, tão grande a maldade dessas nações. Multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo. No vale da decisão o sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, de Jerusalém levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Pessoal, desculpa tomar o tempo de vocês, eu precisava confirmar pela palavra isso, e confirmar porque não somente eu vi. Então, se eu for um maluco, não sou um maluco sozinho. Várias pessoas viram, de várias religiões viram, a palavra confirma isso. A visão que eu tive foi algo muito terrível, é muito complicado eu falar isso em palavras, porque vocês teriam que ver isso, mas eu vi, e eu fiquei 3 dias muito angustiado, e Deus me confortou naquele culto, para que eu pudesse hoje compartilhar. Eu não queria compartilhar com ninguém, porque foi muito difícil e ao mesmo tempo parece uma loucura, mas a palavra confirma tudo que eu falei. João, que é o profeta da revelação, que revelou algo para nosso tempo, viu, e Joel viu o porquê que Deus vai fazer isso. Deus vai vingar tudo que fizeram contra o povo judeu. Ele vai se vingar da terra. E, ao mesmo tempo, os santos, quem aceitou de coração, será salvo. Ali fala sobre o vale da decisão. Quem clamar pelo nome do Senhor e quem se arrepender será salvo. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês os vídeos que eu encontrei, os principais que eu encontrei sobre esse dia, mas se vocês acessarem na internet, vocês vão encontrar os milhares desses vídeos. Foram muitas pessoas que viram tudo isso, toda essa visão que eu tive, esse contexto geral de escuridão, de trevas, de demônios, e meu intuito maior não é assustar vocês. É que não é assustar jamais, eu quero ver vocês bem, eu amo todos vocês, eu quero que vocês sejam salvos, mas eu precisava compartilhar isso. Eu sei que é pesado para um fim de noite, é uma coisa complicada, mas eu precisava compartilhar isso, porque se acontecer isso e alguém ser pego de surpresa, eu fosse acusado diante do Senhor por ter sido um covarde, porque Ele me mostrou, Ele me preparou para falar para vocês. Se eu me calar e alguém for prejudicado por isso, quem vai ser cobrado vai ser eu. Então, desculpa essa meia hora de áudio, mas é isso. Eu vou, junto com esse áudio, mandar para vocês os vídeos e também vários versículos que a Bíblia fala sobre esse dia, sobre essas trevas que virão sobre a terra. E são vários versículos que se referem a isso. Eu li os 2 principais, mas tem vários outros que falam sobre isso. Então,
vocês possam refletir sobre isso. E o primeiro vídeo que eu mandar contém mais detalhado ainda o que está para acontecer com a Terra, tá bom? Forte abraço para vocês, orem por mim que eu oro por vocês, desculpem qualquer coisa e qualquer dúvida me perguntem. Forte abraço.